Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo o que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje vamos falar de um assunto que interessa e muito a todos: salário e remunerações. A gorjeta vale como pagamento e a comissão nas vendas? Gratificações, auxílios alimentação, saúde, transporte, participação nos lucros. Você vai entender tudo, então não saia daí, porque o TV TST está só começando. E para ficar ligado nas decisões do TST, a gente começa com um resumo das principais notícias da semana. Trabalhador perde indenização por depoimento contraditório de testemunha. O pedido foi feito por um empregado da Sempre Toshiba que era submetido à revista considerada constrangedora. Segundo ele, o procedimento era feito na saída, quando cada empregado apertava um botão. E se a luz fosse vermelha, era submetido à revista. A primeira testemunha levada a juízo por ele teve seu compromisso indeferido. E a nova testemunha, por sua vez, afirmou no depoimento que a revista era feita no momento da saída em todos os trabalhadores, sem exceção. Tal contradição foi suficiente para que o juiz desqualificasse o depoimento da testemunha como meio idôneo de prova. Hotel da Amazônia vai indenizar índios exibidos a turistas. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o agravo do River Jungle Hotel e manteve decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o hotel e um grupo de índios que, por 5 anos, ficou à disposição da empresa na realização de apresentações para os turistas. Além do vínculo empregatício, o hotel vai ter que pagar indenização por danos morais ao grupo Tariano no valor de R$150 mil. Com relação à indenização, o ministro do TST, Lélio Bentes, observou que os danos morais decorreram não só do uso indevido da imagem, mas também do sofrimento do grupo indígena a partir da exploração do trabalho em condições precárias. A demissão de um motorista de ônibus por justa causa pela empresa Gontijo de Transportes Limitada, com o argumento de que o teste do bafômetro havia acusado embriaguez, deu origem a uma controvérsia que acabou chegando ao Tribunal Superior do Trabalho. Na versão do trabalhador, o resultado do exame foi negativo. Na versão da empregadora, o exame mostrou graduação alcoólica de 0,06 graus. Como a empresa não apresentou os comprovantes do teste que dizia possuir, a demissão por justa causa foi revertida para dispensa imotivada na Justiça do Trabalho. Por unanimidade, a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou para R$50 mil o valor da indenização por danos morais que será paga pela construtora Gomes Lourenço a um ex-empregado que perdeu a função do olho esquerdo num acidente de trabalho. O valor na sentença de origem era de R$10 mil, depois reajustado para R$20 mil no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Mas, como destacou o presidente da turma e relator do processo, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, o valor estabelecido no TRT não era proporcional à gravidade da situação vivida pelo trabalhador e precisava ser aumentado. À primeira vista, a atividade parece simples, não requer muito esforço, o trabalhador passa a maior parte do tempo sentado, ao telefone ou digitando no computador. Mas se engana quem pensa que essas atividades não colocam a saúde do empregado em risco. Elas podem sim comprometer e muito o bom desempenho do profissional. Eu estou falando das doenças ocupacionais, cada dia mais comuns no ambiente de trabalho. Aparentemente, elas não representam risco para o trabalhador. São atividades, por exemplo, como de bancário, digitador e auxiliar de limpeza.
mas se engana quem pensa que elas não podem resultar em doenças ocupacionais, ou seja, aquelas desenvolvidas por causa do trabalho. Uma das mais conhecidas é a LER, lesão por esforço repetitivo, e a DORT, distúrbio osteomolecular, os dois relacionados ao trabalho que englobam cerca de 30 doenças, entre elas a tendinite. O trabalhador pode sofrer alterações nos tendões, articulações, músculos e nervos. Rejane de Fátima trabalha como taquígrafa há mais de 15 anos. Por digitar muito e ficar horas com o fone de ouvido acompanhando as sessões, a servidora já teve algumas doenças. Com o passar do tempo, o ouvido tem um cansaço. Eu já sinto que eu tenho uma perda, tanto que todo ano eu faço um exame de audiometria e outro de impedanciometria para avaliar a minha audição, porque é muito tempo. O ano passado eu tirei muita licença, porque tive dores fortíssimas, inflamou o tendão e fui doutora Conceição, ela me deu licença, tive licença fora, até que aconteceu a troca dessa baia, que eu encaixei minha cadeira melhor. E devido a essas doenças ocupacionais, a vida do trabalhador também é afetada. Você não tem mais força na mão, né? Tanto que hoje em dia, assim, para viajar, eu tenho que levar uma mala mais leve. Quando eu vou abrir uma porta, que é aquela maçaneta de rodinha, eu tenho que ver qual mão que está melhor. Porque enquanto a gente está nesse processo de trabalhar muito, sempre está dolorido. Eu faço alongamento e eu fiquei dependente de fisioterapia. Eu fico assim, eu faço, aí passa um tempo, eu vou lá no médico, eu peço mais umas sessões, porque lá obriga a fazer um alongamento, ultrassom, TENS, o laser, que isso me dá um alívio muito grande. Marisa Ferreira é mais uma que trabalha diariamente com fone de ouvido. Nós ficamos várias horas com o fone, ouvindo detalhadamente tudo o que os ministros falaram em sessão e vamos fazendo pequenos ajustes, porque eles, no calor, né, dos debates, falam a língua, como eu te falei, coloquial. E a gente tem que transformar isso na língua escrita, que é a mais culta. Então, fazemos algumas modificações no sentido de melhorar cada vez mais, né, esse trabalho aqui na taquigrafia. Nós temos que ficar no máximo 1 hora com o fone, depois temos que parar pelo menos uns 10 a 15 minutos, justamente para não termos problemas futuros, né, problemas auditivos futuros. Mas nós ficamos, em média, por dia, até 6 horas com o fone. Apesar de nunca ter tido doença ocupacional, ela já presenciou muitos colegas com problemas de saúde no trabalho. Nós temos alguns colegas que têm problemas de perdas auditivas, por isso nós temos que fazer exames contínuos nessa área. E para evitar essas doenças, Marisa procura descansar alguns minutos antes de retornar à atividade. Eu acho que a melhor coisa é você fazer uma pausa no seu serviço, né? A cada 1 hora você tem que levantar, andar um pouquinho, tirar o fone, porque não é só o fone, a sua visão também, né, de você ficar tão perto do monitor tantas horas, fica também prejudicada. Então eu acho que é isso, você dá uma pausa e não ficar ininterruptamente trabalhando. As doenças ocupacionais geralmente são desenvolvidas pela repetição, ou seja, o trabalhador fica, por exemplo, digitando durante muito tempo sem pausas e alongamentos. Até mesmo serviços rotineiros de limpeza podem deixar os empregados com sérios problemas. Eu tenho uma leve bursite no braço e tenho tendinite na mão, devido aos movimentos rotativos iguais, do mesmo jeito, então a tendência é adquirir mesmo a doença. Mas o que fazer não só para evitar, mas principalmente para recuperar o trabalhador que desenvolveu uma doença ocupacional? Bem, as empresas estão em alerta. Elas sabem que precisam fazer a parte delas para reduzir as ocorrências e incentivar a prevenção. O corre-corre, as cobranças e a quantidade de trabalho muitas vezes fazem com que o empregado não pare um só segundo, seja para se exercitar ou até mesmo para levantar da cadeira e caminhar um pouco. Por isso, em muitos locais, a prática da ginástica laboral é adotada para reduzir os impactos das atividades repetitivas. São técnicas de alongamento para todo o corpo, orientadas por um fisioterapeuta ou educador físico dentro do próprio local de trabalho. Está soltando o corpo todo.
Respira mais fundo. Mesmo assim, muitos acabam desenvolvendo doenças ocupacionais. Mas antes de entrar na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral, material ou até mesmo estético, o empregado precisa provar que a doença foi causada pela atividade. O perito vai indicar para o julgador se naquela circunstância a doença foi causada pelo trabalho e, mais ainda, qual foi o grau de perda que o trabalhador sofreu a partir daquele adoecimento para mensurar o valor da indenização. Tudo isso é verificado pelo médico perito, que vai atestar e fazer a concessão do auxílio doença acidentário e, a partir daí, pelo tempo que for necessário para o trabalhador ser curado e ter o tratamento, ele fica recebendo o benefício. Se provar que a doença tem relação com o serviço, todo o tratamento do funcionário deve ser pago pela empresa. A empresa tem por obrigação fornecer o equipamento de proteção individual. Quando o trabalhador precisa fazer um tratamento, a empresa se responsabiliza pelo tratamento desse funcionário. A maioria das empresas hoje em dia ela adere a esse tipo de tratamento. E fique atento, ser demitido logo depois do tratamento é ilegal. Quando ele se afasta em razão de acidente ou doença ocupacional, depois da alta, ele tem uma garantia de 1 ano no local de trabalho. Porque, naturalmente, ele perdeu a sua capacidade de produtividade, a sua produtividade reduziu, ele está mais inseguro, especialmente quando ocorre o acidente. Então, a Lei 8.213 garante no artigo 118 a estabilidade de 1 ano após o seu retorno ao trabalho. No próximo bloco, não perca, tem julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. É daqui a pouco. Até já. Quem recebe gorjetas precisa conhecer a súmula 354 do TST. A súmula 354 do TST diz que as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. A gorjeta, tanto aquela paga pelo cliente quanto aquela paga na comanda de serviço, integra a remuneração do obreiro, mas não integra a base de cálculo para aviso prévio, repouso semanal remunerado, adicional noturno e horas extras. Já as verbas, 13º salário, férias e FGTS devem ser pagas ao obreiro com a integração da gorjeta. E hoje nós vamos falar mais sobre remuneração. É daqui a pouco. Bem, agora tem julgamento. A seção 1 de dissídios individuais do TST reconheceu que a pensão mensal vitalícia paga a empregado que sofreu acidente de trabalho deve ser repassada até que a vítima complete 70 anos. O caso chegou ao tribunal depois que uma empresa pediu a redução para 65 anos. Veja na reportagem. Tive muita depressão no início, cheguei quase ao pânico, porque você fica se sentindo assim totalmente incapaz de tudo. Selene Lemos desenvolveu LER, lesão por esforço repetitivo, depois de trabalhar 27 anos como radialista na função de operadora de caracteres e conta que ficou afastada por 5 anos pelo INSS. Só retornou ao serviço quando foi transferida para o sindicato da categoria, lugar que trabalha até hoje. Essa é a realidade que afeta muitos empregados, mas funcionário que sofre acidente ou adquire alguma doença tem o direito de ficar afastado pelo INSS até que tenha capacidade para voltar ao trabalho. Quando o cidadão se acidenta por qualquer situação e ele está empregado, primeira coisa, é um benefício que não exige carência. Ele está com um dia de carteira assinada, a Previdência já dá cobertura para ele ter esse benefício. Ele tem a comunicação de acidente, que ele pode fazer na Previdência, e ele vai requerer o benefício no 16º dia após o acidente.
Com isso, ele passa por uma perícia médica e a perícia médica é que vai avaliar a causa do acidente e vai dizer por quanto tempo ele está em benefício. Uma indústria de São Paulo entrou na Justiça do Trabalho pedindo que a pensão mensal vitalícia paga ao empregado fosse reduzida de 70 para 65 anos. O funcionário sofreu um acidente quando operava uma máquina, teve de ser afastado várias vezes para tratamento e internações e logo depois de dar entrada no INSS, ele foi demitido dentro do período de estabilidade. O relator do processo, na seção 1 de dissídios individuais, ministro Horácio Sena Pires, observou que o Código Civil brasileiro, quando trata de acidente sem morte, não limita o recebimento de pensão nem pela idade da vítima e nem pela expectativa de vida. E por isso condenou a indústria ao pagamento de pensão vitalícia até que a vítima complete 70 anos e o ressarcimento de despesas médicas. Acompanhe agora o julgamento do caso. O relator dirá com a palavra Sua Excelência o ministro Horácio. 50.200, lesão ocorrida anteriormente a danos morais e materiais, doença ocupacional, lesão ocorrida anteriormente à promulgação da emenda constitucional 45, prescrição aplicável. Primeiro arresto colacionado, oriundo da 4ª turma, assim como 2 arrestos julgados pela SDI, não obstante tratarem de dano moral proveniente de acidente de trabalho, não enfrentam a premissa fática segundo a qual a ação foi ajuizada antes da emenda constitucional 45. Por isso eu estou dizendo que o embargo não pode ser conhecido em face dessa situação. No terceiro item, Sua Excelência se refere pensão mensal e idade limite. Limitação temporal ao pagamento de pensão mensal. O Código Civil não traz limitação à pensão pela idade do lesado ou pela provável duração de sua vida, quando se trata de acidente em que não houve morte do ofendido. Se a vítima sobreviveu ao acidente e sendo verificada a incapacidade, o pensionamento deve se estender pela duração de sua vida, não prosperando a tese de limitação. Nesse contexto, a vítima de lesões permanentes, como no caso, tem direito à mensal vitalícia. Considerando o princípio da reformatio impedius e atento aos limites do pedido, mantém-se a decisão turmária que fixou em 70 anos a idade limite. Então, eu estou parcialmente conhecendo, mas não provendo, porque já existe esse limite fixado pela própria pretensão da parte. Mas a tese em si, que estou lançando, é nesse sentido de que se a vítima não morreu e se há esta lesão de efeito permanente, deve-se, portanto, assegurar a pensão vitalícia. Pois não, ministro, alguma... Não, senhor presidente, eu destaquei apenas pela relevância da matéria. Penso ser a primeira vez que a SDI se pronuncia sobre o tema. As turmas têm efetivamente controvertido ou debatido a questão, mas eu estou integralmente de acordo com o ministro Horácio. Eu penso que a fixação da pensão mensal, ela não deve levar em consideração projeções de estimativa de vida. Ela é mensal e vitalícia. Estou acompanhando, Sua Excelência. Pois não. Algum destaque, alguma consideração? Senhor presidente. Pois não, desembargador. Gostaria também de acompanhar o voto, e é interessante que seja registrado isso, porque durante muito tempo, especialmente na Justiça Comum, entendia-se que no caso de morte, a pensão deveria limitar-se a 65 anos, mesmo quando a vítima sobrevivia ao acidente. E agora, com o Código Novo, não há essa limitação. Enquanto ela estiver viva, ela pode obter renda. Por isso que a pensão é vitalícia. Então, estou inteiramente de acordo também com o voto. Mas com o pedido aqui limitou a 70, né, a própria parte se autolimitou. Pois é, a proposta aqui data limite para pagamento da pensão anual por divergência, não é negar provimento a ambos os temas. Como não chegou a abrir tese sobre esta não limitação, creio que não devamos fazê-lo agora,
porque aqui há uma questão que impede abrir essa tese. Sua Excelência diz que seria julgamento impégios, e por isso se abstém, mas lança a tese. E creio que só devemos lançar a tese se realmente a decisão tiver consequência jurídica. Por isso, eu não tenho nenhuma discordância, mas eu vou abrir tese. Se eu já admito que nem posso abri-la porque haveria julgamento impégios, a indagação é, ainda assim, abro a tese? Pois é. Presidente, se você me permite uma ponderação, ao que entendi, a turma fixou... 65 anos. 70. E a reclamada recorre pedindo que seja reduzido para 65. E há divergência nesse sentido, portanto, o eminente relator conhece. Agora, ao conhecer, de fato, a questão técnico-processual, não é? Fica, Sua Excelência, vinculado a optar entre 65 e 70 na conclusão. Mas a convicção de Sua Excelência, como também a minha, é de que a rigor não seria nenhum nem outro. Seria vitalício. Todavia, considerando a limitação do caso concreto, do pedido formulado pela parte, ele mantém a decisão proferida pela turma. Talvez até, não sei, a fundamentação pudesse ser deduzida no sentido de que o entendimento de Sua Excelência, e não sei se será o da maioria ou não, no sentido da pensão vitalícia, mas como a turma fixou em 70 e não houve recurso do reclamante, a esse óbice também, não houve recurso do reclamante. E aí não trataríamos da limitação do pedido na petição inicial. Pois não. Mas, presidente, o problema é o seguinte, é que a turma adotou a tese e faz essa conclusão. Conclui-se, portanto, que a indenização foi arbitrada de acordo com o parâmetro que se mostra plenamente razoável, levando em consideração a atual expectativa de vida do brasileiro e obedecendo aos limites do pedido. Então, realmente, vai nesse aspecto. Então, a parte pedir diminuição, eu digo não cabe diminuição, porque a tese especificamente deve prevalecer é a pensão vitalícia. Agora, mantenho nesse caso porque obedecendo ao próprio pretensão do empregado. Pois não. Assim se decide a unanimidade. E não perca no próximo bloco, tem mais julgamento e nós vamos tirar todas as dúvidas sobre salário e remunerações. Não saia daí, eu volto em 1 minuto. Até já! Um erro processual levou os ministros da seção 1 de dissídios individuais do TST a negarem o recurso a um empregado que tentava reverter uma decisão da 6ª turma do tribunal. Entenda o caso. Luciano Rocha tem um problema de hérnia de disco, agravado por causa do trabalho. Na função de técnico de informática, ele conta que a doença piorou por trabalhar muito tempo sentado. Luciano já teve que passar por várias cirurgias e até implantes na coluna e diz que o maior sonho dele é voltar a trabalhar. Você, em condições normais, tem o seu dia a dia, acorda cedo, vai ao trabalho, retorna ao final de tarde, tal, encontra a sua família. Então, você se vê na condição de não ter como fazer as tarefas que habitualmente você faz, isso seja desde levantar ao deitar. Quem tem problema de coluna sabe do que eu estou falando, porque no meu caso eu sinto dificuldade até de calçar um tênis, vestir uma roupa, vestir uma bermuda, vestir uma calça. Casos como o de Luciano têm chegado com frequência à Justiça do Trabalho. São profissionais que sofrem acidentes e depois pedem indenização para reparar o dano. Um operador de prensa da Mundial do Rio Grande do Sul
entrou com recurso na seção 1 de dissídios individuais depois de ter pedido negado pela 6ª turma. O funcionário pede indenização por dano moral e material depois de ter sofrido um grave acidente de trabalho em que foi preciso amputar um dedo da mão. Para entrar com recurso, ele alegou que a decisão da turma foi contrária ao que diz a súmula 337 do TST. A súmula 337 trata de comprovação de divergência jurisprudencial. O recorrente precisa juntar certidão ou cópia autenticada original e transcrever nas razões recursais os conflitos de tese que justifiquem o conhecimento do recurso. O relator do caso, o ministro Brito Pereira, explicou que a súmula não serve para dar conhecimento de recursos de embargos na SDI e, por isso, negou o pedido do empregado. O recurso de embargos atualmente disciplinado pelo artigo 894, ele só é cabível se a parte demonstrar divergência jurisprudencial. Acompanhe agora o julgamento do caso. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 2600 de 2008. Embargante Firmiano Pérez Nunes. Embargado Mundial S.A. Produtos de Consumo. Com a palavra o ministro relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a parte vem suscitando contrariedade à súmula 337 dessa corte para combater o conhecimento do recurso de revista na turma. Estou dizendo que trata-se de verbete de natureza extraordinária, aliás, verbete de natureza processual e a orientação jurisprudencial dessa corte é de não aceitar, senão por divergência jurisprudencial quanto ao mérito e recusando o conhecimento, pelo menos o exame ou contrariedade à súmula de natureza processual, salvo em casos especiais, extraordinários, que não é o caso. De modo que eu estou concluindo por não conhecer dos embargos ou desfundamentados. Doutor Alexandre Lindoso, gostaria de sustentar pelo reclamante e embargante? Sim, excelência, eu peço a palavra com procuração nos autos. Conceda a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Trabalho. A discussão, como bem pontuado pelo eminente ministro relator, rege-se pelos requisitos formais de comprovação da divergência jurisprudencial perante a egrégia turma. Vejam, vossas excelências, o que constou do conhecimento do recurso de revista perante a egrégia turma. A parte logra demonstrar a divergência válida e específica por meio dos arestos de folhas 301 e 302, que registram tese de ser aplicável à prescrição da legislação civil à pretensão de indenização por dano moral ou material decorrente de acidente de trabalho. Conheço por força da linha A do artigo 896 da CLT. O que é importante pontuar, senhor presidente e senhores ministros, que no recurso de revista, a parte limitou-se a reproduzir arestos. A exemplo do voto, do processo que inaugurou a sessão desta manhã, o voto vista do eminente ministro Barros Levenhagen, não houve o confronto analítico entre a tese sufragada pelo egrégio regional e a tese esposada pelos arestos paradigmas. Daí porque, em embargos de declaração, postulou-se fosse emitido exame acerca da diretriz estampada na súmula 337. Os embargos de declaração foram acolhidos mediante a afirmação da egrégia turma no seguinte sentido: dos argumentos do recurso de revista, percebe-se a existência do confronto analítico, uma vez que a reclamada sustenta ser inaplicável, no caso dos autos, a regra estabelecida no artigo 205 do Código Civil Brasileiro, eis que a pretensão obreira de indenização possui caráter eminentemente de natureza civil, havendo regramento próprio no Código Civil, qual seja, a regra constante do 206. Então vejam, vossas excelências, o que diz o acórdão dos embargos de declaração, que o confronto analítico teria se operado, uma vez que a reclamada sustenta ser inaplicável à prescrição do 205.
Então, na verdade, o que dilucida a egrégia turma não é a existência de um confronto analítico, é a própria tese que constava no recurso de revista. E o que é o conflito analítico? É pegar-se a tese estampada na jurisprudência trazida como divergente e fazer-se um confronto com aquela tese estampada no acordo regional. Isto é o confronto analítico que é exigido pela súmula 337. A jurisprudência desta Corte, senhor presidente e senhores ministros, não a desconhecemos. É no sentido de que as regras técnicas próprias dessas súmulas de natureza processual, em tese, não são aplicáveis para efeito de conhecimento de recurso de embargos. Trago a colação, entretanto, senhor presidente, primeiramente, o acórdão da lavra do eminente ministro Vantuil Abdala, em que diz o seguinte: a indicação de conflito com as súmulas 296 e 337 do TST, aplicada pela turma para não conhecer do recurso de revista da reclamante, não enseja o conhecimento destes embargos. Prossegue Sua Excelência. Essa é a regra. Ressalva-se, contudo, a hipótese em que, do conteúdo da própria decisão da turma, se verifica afirmação ou manifestação que diverge do teor da súmula ou da orientação jurisprudencial da SBDI 1, indicada como mal aplicada pela parte. Naturalmente, a hipótese é incomum, mas pode ocorrer, principalmente quando o recurso é conhecido e há o exame do mérito da questão, como no caso. E diz mais o ministro Vantuil: não se pode considerar impossível que meritoriamente haja má interpretação de súmula ou orientação jurisprudencial, inclusive de direito processual. E é a hipótese. Além do mais, senhor presidente, traz-se a colação Aresto, da quarta turma como divergência jurisprudencial, Aresto da lavra do eminente ministro Baso Levehagen, em que Sua Excelência, no acórdão paradigma reproduzido nas razões de embargos, diz que cabe à parte, abre aspas, demonstrar a premissa ou premissas adotadas pelo regional e as que foram nos arestos paradigmas com o objetivo de salientar sua identidade para dilucidar o antagonismo das teses em confronto, sob pena de o recurso não se credenciar ao conhecimento do TST. Processo, recurso de revista 839/2006, 0170500.6, relator ministro Baso Levehagen, quarta turma, DJ de 5/12/2008. Então, além da súmula 337, contrariado em nosso sentir e autorizado o seu exame pelo Aresto da egrégia SBDI lido aqui anteriormente, que já analisou a questão sobre a nova regência do recurso de embargos, não só pela súmula 337, mas também pela divergência jurisprudencial apontada e, diante do vício formal na demonstração do dissenso perante a egrégia turma, é que se requer seja conhecido e provido os presentes embargos para que para se restabeleça o acordo regional diante da impossibilidade de conhecimento da revista. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado. Ministro relator. Como se vê, esse combate mesmo aqui é o conhecimento do recurso de revista. A hipótese em que, antigamente, na saudosa linha B do 894, se acolhia ou a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou violação ao artigo 896. O que agora não é mais possível ante os efeitos da Lei 11.496, como se sabe. E eu estou mantendo, senhor presidente, estou mantendo meu voto. Senhores ministros, há divergência? De toda sorte, parece-me que a decisão no mérito está em plena conformidade com a nossa jurisprudência ao decidir a questão relativa à prescrição. Proclamo que, por unanimidade, não se conheceu dos embargos. Para acompanhar as políticas de interesse do TST no Congresso Nacional é que existe a assessoria parlamentar. Veja agora como é a rotina desse pessoal no dia a dia. O trabalho da assessoria parlamentar do TST começa cedo, mas nem sempre tem hora para acabar. Os 5 servidores e os 2 estagiários que formam a equipe têm que ter muita flexibilidade e jogo de cintura para que tudo saia bem feito. É um trabalho cansativo, é um trabalho árduo, é um trabalho que não tem hora para terminar, termina conforme terminam as sessões do Congresso Nacional.
E como em todas as profissões, o trabalho do assessor parlamentar é bem estressante e precisa de total confiança do presidente do tribunal. O assessor ele tem que estar muito familiarizado com a orientação específica do presidente e o posicionamento do governo e da oposição. E mesmo com esse corre-corre, quem trabalha na assessoria parlamentar precisa estar antenado a tudo o que acontece no cenário político e principalmente manter contato com os parlamentares. O assessor parlamentar ele tem que ser um conhecedor do dia a dia, do ambiente legislativo, ele tem que conhecer as sutilezas dos trâmites, ele tem que ter um conhecimento grande dos parlamentares, porque quando você faz essa interlocução, a pessoa do assessor parlamentar passa a ser o representante da Justiça do Trabalho. Para dar maior interatividade entre o TST e o Congresso Nacional, Clara acompanha todos os dias no Senado e na Câmara dos Deputados os projetos de lei que dizem respeito à Justiça do Trabalho. Uma assessoria parlamentar profissional, eficiente, engajada, faz com que o trâmite seja bem mais rápido, porque leva o conhecimento ao presidente de quais os caminhos que ele pode seguir. A decisão é dele, mas a partir do momento que a assessoria está lá dentro, que tem um conhecimento vastíssimo em regimento interno, que tem um conhecimento com os parlamentares, facilita muito esse diálogo político e, com isso, os resultados são bem maiores. E para falar sobre salário e remunerações, eu converso agora com o ministro do TST, Augusto César. Olá, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no TV TST. E eu pergunto, gorjeta é salário ou remuneração? Em verdade, a gorjeta ela não integra o salário. A remuneração, e essa é uma distinção que o legislador faz, a remuneração significa salário mais gorjeta. Qual é a preocupação do legislador? É não permitir que o empregador se utilize da gorjeta para compor o salário mínimo a que está obrigado o empregador. O empregador necessariamente tem que pagar o salário mínimo ao empregado, qualquer que seja ele. Esse está garantido. Esse está garantido. Além disso, se o empregado recebe gorjeta, ele recebe uma parcela que vai se incorporar para além do seu salário na remuneração dele. A grande distinção entre salário e remuneração, na verdade, é essa, é a de que a remuneração é composta também por gorjeta, e hoje se compreende, composta também por parcelas que não são pagas pelo empregador, porque na década de 40, quando se construiu esse texto legal, a parcela que não era paga pelo empregador normalmente era gorjeta. Hoje existem alguns trabalhadores que recebem de terceiros, de fornecedores do produto que eles estão vendendo em lojas, enfim, o direito de arena do atleta profissional, né? São parcelas que são pagas por terceiros em razão da prestação de trabalho. O direito de trabalho chama uma parte dessas parcelas de gueltas, né? Mas isso é uma terminologia jurídica, não é necessário saber isso. O importante é perceber que o empregador está obrigado a pagar pelo menos o salário mínimo. Quer dizer... Independente da gorjeta. Ok, mas e o que entra como gorjeta, ministro? Ele entra no cálculo de algum benefício, seja lá 13º ou não? Existe toda decisão, toda construção jurisprudencial, quer dizer, toda vez que a jurisprudência, os tribunais trabalhistas consolidam um determinado entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho dita súmula. Então, há uma súmula, que é 354, dizendo que existem 4 parcelas que têm como base de cálculo apenas o salário. Em outras palavras, para essas 4 parcelas, você não considera a gorjeta. Essas 4 parcelas são hora extra, adicional noturno, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Em relação às outras parcelas, a não ser que a lei que instituiu a parcela diga que a base de cálculo é o salário, não é a remuneração, mas em relação às outras parcelas, férias, 13º salário, FGTS, para tudo isso você tem que considerar a gorjeta, que é uma situação interessante, porque às vezes quando a gorjeta é aquela gorjeta espontânea, o empregador sequer sabe exatamente quanto é que o empregado está recebendo de gorjeta. E aí ele vai ter que se valer de tabelas que são preparadas
pelo SESC, pelo sindicato e tal, para fazer uma estimativa dessa gorjeta e sobre esse valor calcular o FGTS que vai recolher do empregado, como eu falei, pagar 13º salário, pagar férias, enfim, parcelas que têm a remuneração como base de cálculo. Agora, e a gorjeta, ela pode ser controlada pelo empregado, ministro? Assim, pode haver um controle próprio dele, independente do controle que o empregador está fazendo? Pode, mas aí é uma situação interessante, porque existe aquela gorjeta espontânea, como eu disse, que é aquela gorjeta que o cliente dá no estabelecimento comercial, no bar, no restaurante, porque se sente bem, se sente satisfeito, né? Exatamente, com o serviço. E há aquele adicional de conta, né, que todos conhecem, não é uma peculiaridade brasileira, existem alguns países, inclusive, que a gorjeta é obrigatória. Esse adicional de conta é aquele adicional que vem normalmente no Brasil, vem 10%, né, do valor. E no Brasil é opcional, não é, ministro? Seria opcional. Na relação de consumo, é evidente que essa obrigação de pagar esse adicional de conta está atrelado a uma predisposição, eu diria assim, do cliente. Então, se o cliente tem no cardápio que lhe é apresentado a informação de que o estabelecimento está cobrando 10% de gorjeta, ele está se obrigando a pagar. Se não é assim, ele não estaria necessariamente obrigado, porque ele se obriga em relação àquele preço. O que é interessante para a relação trabalhista é que esse valor ele ele reverta em favor do empregado propriamente. Então, ainda na última semana, na última sessão, ou penúltima sessão da 6ª turma, houve uma situação interessante em que se detectou num processo que um acordo coletivo, portanto, com a anuência, inclusive, do sindicato local, né, em um dos lugares aí desse Brasil, não lembro qual, mas um acordo coletivo previa que uma parte do que era arrecadado a título de gorjeta deveria ser retido em favor do empregador e tal. E isso foi denunciado ao Ministério Público. Por quê? Porque quando o empregador arrecada aquela gorjeta, em princípio, é natural, é razoável que ele queira fazer uma divisão desse valor em relação a todas as pessoas que participam do serviço. É possível, por exemplo, que ele queira fazer com que todos os garçons recebam equitativamente, independentemente de estarem ou não em um ponto mais interessante daquele estabelecimento. Dependente Isso é possível. De eu ganhar mais que o senhor, por exemplo, né, como garçom. Vamos supor assim. Uma divisão equitativa. Sim. Agora, o que não pode é o empregador se valer de uma parte daquilo que é arrecadado a título de gorjeta para se apoderar daquele valor. Não, ele tem que repassar. Ele está no âmbito do seu poder diretivo dizer como é que essa divisão vai se dar, desde que se dê de forma razoável, não há problema algum. Agora, o que ele não pode, empregador, é se apoderar, como eu disse, de uma parte desse valor. Agora, isso é muito variável, né, ministro? Por exemplo, no caso de vendedores em lojas, por exemplo, eu fiz uma venda grande, eu sei que eu tenho X de comissão sobre aquela venda. No caso de garçom, não. Nós temos lá, por exemplo, um restaurante com vários garçons. No rateio final, quer dizer, eu tenho que ter o controle do que eu arrecadei, meus 10%, vamos dizer assim, que eu recebi, o que o meu colega arrecadou, e a gente tem que fazer a soma disso. E se essa divisão não é feita de forma correta, eles podem recorrer à Justiça do Trabalho, por exemplo? Sim. Podem vir à Justiça do Trabalho para pleitear exatamente isso, que essa divisão se dê de modo a que sejam contemplados os empregados em razão de cujo serviço se arrecadou aquela gorjeta, quer dizer, se foi paga aquela gorjeta em função desse trabalho, são esses trabalhadores que devem ser contemplados na hora da divisão dessa gorjeta. E como é que eles provam isso? Em verdade, o processo trabalhista, ele se vale muito da prova testemunhal, porque o empregador, ele pode se premunir, quer dizer, ele pode pré-constituir uma prova documental, alguma coisa que de algum modo revele o fato que teria ocorrido e tal. Para o empregado, evidentemente que essa prova é uma prova muito mais difícil, né? O senso comum nos diz que se o empregado for ao empregador dizendo que o empregador deve assinar uma declaração com tal ou qual conteúdo, o empregador pode se sentir de alguma forma incomodado e tal, e esse empregado não vai arriscar fazê-lo.
Então, qual é a prova que o empregado tem normalmente na Justiça do Trabalho? É a prova testemunhal. E os juízes do trabalho no Brasil inteiro sabem valorizar e valorar, né, essa prova testemunhal, essa prova oral, para permitir que essas situações em que essa prova é difícil, de alguma forma, isso seja resolvido com a acolhida dessa prova oral. Ok. Agora, ministro, vamos abrir um pouquinho para os benefícios. Auxílio alimentação, transporte, plano de saúde, previdência social, eles entram como benefício ou como salário? E eles podem ser descontados no salário do empregado? É muito bom. Em verdade, há um dispositivo na CLT, o artigo 462, que vem dizendo as hipóteses em que pode ocorrer o desconto salarial. E, ao mencionar essas hipóteses, ao enumerar essas hipóteses, cita apenas o adiantamento, a previsão em alguma convenção coletiva, algum acordo coletivo de trabalho, o desconto legal, né, a previdência social, o imposto de renda retido na fonte, a contribuição sindical obrigatória, mas se refere também à possibilidade do empregado causar algum dano ao patrimônio do empregador. E aí, se o empregado causou intencionalmente, o empregador pode fazer o desconto no salário dele. Se causou sem a intenção, um dano culposo, por exemplo, o empregador só pode realizar esse desconto se o contrato permitir, o contrato de trabalho permitir. O que foi que aconteceu? Há alguns anos, a Justiça do Trabalho percebeu que alguns descontos se realizavam com a anuência do empregado por conta de serem novidades na nossa realidade. O plano de assistência médica, por exemplo, esses planos de previdência complementar, enfim. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele editou uma súmula, né, a súmula, salvo engano, 342, que trata rigorosamente desse assunto, para dizer que alguns desses descontos, se realizam ao início do contrato de trabalho, eles são válidos, salvo se o empregado provar que ele foi coagido para que esses descontos, para autorizar esses descontos, na hora de autorizar esses descontos. Além disso, bem recentemente, o dispositivo que eu falei, o artigo 462 da CLT, ele teve alguns parágrafos acrescentados exatamente para contemplar essas situações, esses benefícios, muito bem colocado, que o empregador assegura o empregado e que, na verdade, acontecem porque o empregador está substituindo, vamos dizer assim, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro estaria obrigado a prover transporte, a prover saúde, a prover educação, a prover a previdência complementar. Mas quando o empregador substitui o Estado e de algum modo, oferece, né, esses serviços ao empregado, se ele oferece como uma forma de remunerar o trabalho que o empregado está prestando, o direito do trabalho tem essa peculiaridade. Não necessariamente o salário se apresenta em dinheiro, pode se apresentar em natura, como a gente chama, em utilidade, alimentação, habitação e tal. Então, esses serviços, saúde, alimentação, vale transporte, saúde, vale transporte e tal, tudo isso poderia aparecer como salário. Aí o que é que a lei faz? A lei, para estimular o empregador a assegurar esses serviços que, em princípio, deveriam ser providos pelo Estado, né? Repito, saúde, educação, previdência complementar, enfim, ele diz que se o empregador oferecer esses serviços, os valores correspondentes não serão incorporados ao salário. Então, não terão repercussão no cálculo de 13º, de férias, de FGTS, nada disso. O empregador pode assegurar esses serviços e não haverá essa repercussão. Com uma observação importante em relação ao transporte. Se o empregador oferece um carro para o empregado usar livremente, como uma forma de remunerar o serviço, essa utilidade, o valor correspondente, significa salário. Agora, se o transporte é fornecido apenas para o deslocamento casa-trabalho, da casa do empregado para o trabalho e vice-versa, aí não há possibilidade de se configurar salário isso. Mas pode haver o desconto de um percentual, por exemplo? No caso do Vale Transporte, há uma lei específica, que é a Lei 7.418, ela instituiu o Vale Transporte e permitiu, né, em um dos seus dispositivos, que o empregado tivesse descontado do seu salário, o correspondente do seu salário básico, quer dizer, o correspondente a 6%
do valor do salário do empregado. Esse valor é o valor que é custeado pelo empregado para, vamos dizer assim, na despesa que o empregador tem para assegurar o vale-transporte. O que o empregador custeia não vai significar salário, não tem característica de salário. Existem outras parcelas, por exemplo, a participação nos lucros, por força de lei, não vai significar salário também. Às vezes a lei diz que algumas parcelas não têm essa natureza de salário, e aí se observa. Exatamente, eu queria também entrar nessa questão da participação nos lucros. Algumas empresas garantem e repassam isso ao empregado, outras não. É uma questão de livre iniciativa da empresa, isso, ministro? Agora, a critério dela? Em verdade é o seguinte, já algumas constituições no Brasil vinham prevendo a participação dos lucros, a participação nos lucros e resultados. A Constituição de 1988, ela inovou porque ela, para estimular que o empregador pagasse essa participação nos lucros, ela deixou claro que essa participação nos lucros e resultados estaria desvinculada da remuneração. Havia, inclusive, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo o contrário. Mas, a partir da Constituição de 88, essa súmula foi cancelada e o empregador tem esse incentivo para que ele permita ao empregado que o empregado, de algum modo, participe dos resultados da empresa, né? Para que, de uma forma, ele assuma um compromisso maior com os objetivos econômicos, lucrativos, absolutamente legítimos da empresa. A lei que disciplina essa matéria, a Lei 10.101, essa lei ela vem exigindo que o sindicato que representa a categoria profissional, a categoria dos trabalhadores, ele participe da deliberação sobre a participação nos lucros. Então, é alguma coisa que bem combinada, né, entre a representação dos trabalhadores, a empresa, e é um modo, como eu falei, de o empregado não ser simplesmente a outra face na relação de emprego, né? A partir do momento em que ele participa da gestão, ele participa dos resultados da empresa, ele se sente, como quem se diz normalmente, né? Vestindo a camisa. Valorizado, né? E tal. É um estímulo e tanto, né, ministro? Sim. Isso, agora, para a gente finalizar, eu queria saber, o salário mínimo hoje do trabalhador pode ser menor que o piso estipulado pelo governo? Existe uma previsão constitucional, que é do piso salarial, mas o piso salarial deve ser fixado por lei que considere a extensão e a complexidade do trabalho. Na verdade, esse piso salarial ele tem que estar atrelado a alguma característica das condições de trabalho daquele empregado. Se esse piso salarial for fixado, aquela categoria de trabalhadores vai ter direito não simplesmente ao salário mínimo, mas ao piso salarial. Uma coisa importante dizer é o seguinte, o empregado ele não pode receber só gorjeta, mas ele pode receber, por exemplo, só comissão, ele pode receber só salário variável, quer dizer, aquele salário que é fixado em função do que ele produz. Se isso acontecer, o empregador tem que pagar a esse empregado o correspondente ao que ele produziu, né? A comissão, por exemplo, a comissão correspondente ao que o empregado vendeu, mas ele deve observar o salário mínimo. Então, se em determinado mês, um mês de venda fraca, o empregado não vendeu o suficiente para receber o salário mínimo, o empregador tem que complementar até alcançar o valor do salário mínimo e não pode compensar isso depois. Aquela é a remuneração, aquele é o salário daquele mês de trabalho. O próprio nome diz, pelo menos com o salário mínimo ele vai sair, não é? Sempre, invariavelmente, né, incondicionalmente ele vai receber. Tá bom, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no TVTST. Eu é que agradeço, estarei sempre à disposição. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, hora de conferir a biografia dos ministros da Corte. Por ordem de antiguidade, conheça a trajetória do ministro Vieira de Mello Filho. O
ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho nasceu em Belo Horizonte em 24 de março de 1961. Bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 1987, por concurso público e aprovado em segundo lugar. Atuou nas juntas de conciliação e julgamento de Belo Horizonte. Foi empossado por merecimento na presidência da junta de João Monlevade. De 80 a 90, exerceu a presidência das juntas de vários municípios mineiros. De 92 a 98, atuou em substituição nos gabinetes de diversos juízes titulares do TRT da Terceira Região, onde compôs a 5ª turma como juiz convocado. Em 1998, foi promovido por merecimento a juiz daquele TRT. Foi titular de comissões de concurso público de títulos e provas em vários TRTs. Integrou o grupo de diretrizes básicas da reforma trabalhista criado pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e foi relator do Fórum Nacional do Trabalho para a proposta de reforma sindical do governo Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2004. É autor de artigos jurídicos publicados em revistas especializadas. Em 1997, foi chamado pela primeira vez pelo Tribunal Superior do Trabalho para atuar inicialmente por 6 meses como juiz convocado no tribunal. Foi reconvocado excepcionalmente ao longo de 5 anos e em 21 de fevereiro de 2006 foi empossado ministro do TST. Você pode seguir o TST em todas as redes sociais. Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube e, se quiser acompanhar as notícias no Tribunal Superior do Trabalho em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!